Muito bem, Leci Souza aqui. E estou fazendo esse vídeo, né, porque o amigo Leonardo de Magalhães pediu que eu falasse de 10 livros considerados essenciais, né? Só que só de falar em citar livros, eu já acho injusto, né? Porque esse negócio de citar livro essencial, muita gente fica de fora, outros livros ficam de fora, né? As listas, elas são bastante injustas, pelo menos é o que eu penso. Isso considerando toda a nossa vida de leitor, né? Tem livros muito essenciais para a gente que não cabem em 10, numa lista de 10 títulos. Isso fique muito claro, tá, Leonardo? De uma vez. Mas vou citar aqui, sem uma sequência lógica, não é essa a sequência, tá, dos livros, tá bom? Mais enumerados, né? De 1 a 10, não é bem a sequência, não. De toda forma, vamos ver aqui. Número 1. Olha lá, A Volta ao Mundo em 80 Dias, de um cara que, para mim, é gênio, Júlio Verne. Júlio Verne é aquele gênio que tem sonhos lúcidos, né? É uma lenda. Para mim, o próprio Júlio Verne é um sonho, assim, de autor, assim. É um cara... É um fenômeno, Júlio Verne. Não tem nem como falar desse autor. E A Volta ao Mundo em 80 Dias, embora seja literatura europeia, é, sem sombra de dúvidas, um livro que me mostrou que existe mundo além do pequeno espaço ao qual nós estamos condicionados como habitação ou como país, né? Então, A Volta ao Mundo é um espetáculo só para mim, né? Tem gente que diz que leu e não achou nada, mas para mim ele tem uma essencialidade como leitor que sou. Vamos citar o número 2, né? Número 2, a obra completa de Carlos Drummond de Andrade, publicado pela editora Nova Aguilar. Sim, a obra completa, né? Abarca aquilo que o poeta Carlos Drummond escreveu ao longo de sua carreira literária. Então, eu já falei em outro momento, né? Acho que numa live, não sei, que o livro do Drummond que eu mais aprecio chama-se A Rosa do Povo, mas essencial para a minha leitura foi a obra completa. E aqui já estou fazendo grande justiça, né? A obra completa do poeta Cruz e Souza, a obra completa do poeta Alfonso de Guimarães Liambas. Mas, enfim, estou colocando aqui, viu, Leonardo, essas ressalvas, tá? Vamos para o número 3. A Vida Está em Outro Lugar, de Milan Kundera. Milan Kundera é um autor assim, que me conquistou, né? É um autor tcheco-eslovaco, se não me engano, na época ainda era Tchecoslováquia, se não me engano, que Milan Kundera ele tem um jeito de ser escritor que, que muito me apetece nessa forma de ser escritor, essa grande cultura, esse grande conhecimento, um certo romantismo, que fica difícil da gente sintetizar, certo? Como esse autor, mas Milan Kundera é um espetáculo de autor. E A Vida Está em Outro Lugar ajudou a moldar o aspecto poético assim, da minha vida, certo? Injustiças,
Vamos ao número 4 aqui. Número 4, se não me engano, está o número 4. Tá. O número 4 vai ficar sendo aqui, ó. Esse aqui, ó. Memórias de Adriano, Marguerite Yourcenar. Esse livro, eu não sei nem o que dizer dele. É um fenômeno, assim. Marguerite Yourcenar é uma autora que eu tenho admiração décadas após décadas, né? Assim, uma autora fenomenal, nascida no início do século XX, ela viveu 85 anos do século XX, assim, é uma mulher espetacular, uma mulher de grande conhecimento cultural, talvez a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Francesa de Letras. Fica a impressão que a gente tem apreciação pela literatura europeia, mas o que eu posso fazer? A autora é genial, ela é genial, certo? Esse livro ele tem um grande peso em minha vida, assim, como leitor, né? E talvez até um pouco como autor também. Então, ajuda a formar, né, as nossas visões. Vamos ao número 5. Aqui sim, um brasileiro, né? Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. Esse livro, ele me ensinou a rir. Esse livro me fez entender que é possível rir na literatura. Então, Érico Veríssimo mostrou para os seus leitores que é possível fazer um romance onde você pode rir até a barriga doer, né? Que você pode ter um humor aí ressaltado na literatura. Muitas vezes os livros não ressaltam o humor. Então, eu sempre procurei nos autores algum resquício de humor, que geralmente você não encontra nos romances, você encontrava nos romances só a dor, a lástima, o sofrimento, né? Isso fica tem muito mais eloquência, né, nos romances. Mas na época dos grandes romances, Incidente em Antares é um livro que eu até recomendo para as pessoas rirem um pouco, por favor. Número 5. Agora, número 6. O Ano da Morte, de Ricardo Reis, de José Saramago. Olha, muita gente vai falar assim, o que? Esse não é o melhor livro? Claro que não. Não é. Tudo bem. Mas, para mim, esse livro é essencial. Então, O Ano da Morte, do Ricardo Reis, é um livro que me pega, é como se fosse um piano sendo tocado, assim, do início ao fim, e toda a composição ali vem para moldar o leitor, para fazer o leitor ir nesse mundo onírico, né? Passear nesse mundo onírico do autor. Claro que temos a Jangada de Pedra, claro que temos Ensaio sobre a Cegueira, né? E tanto o Evangelho segundo Jesus Cristo, não posso nem ficar falando, já temos 9 minutos de vídeo, beleza? Então, número 6, número 7. Aqui, mais um brasileiro, opa, viva o povo brasileiro, João Baldo Ribeiro. João Baldo, esse autor realmente me ensinou a ser escrachado também. A gente tem que ser um pouco escrachado escrevendo. Eu não conseguiria ser tão austero na literatura. João Baldo, que bom que você existiu e existe, né, nas letras, como autor que nos leva a pensar
a literatura de um jeito mais ampla. Eu gosto muito disso. Então, vamos dar o número 8. Aqui, O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Injustiça aqui, porque há outros títulos do Humberto que gosto do mesmo jeito. Por exemplo, Pêndulo de Foucault, que eu li pelo menos umas 3 vezes também, entre outros livros também do Humberto Eco. Mas O Nome da Rosa faz toda uma introdução assim, naquele mundo medieval, né? Aquele aspecto medieval que o Humberto Eco consegue trabalhar tão bem pela paixão que ele sempre teve, né? Pelo medievalismo. Assim. Sensacional. Número 9. Número 9. Cidades. Está errado, acho que esse título aqui, né? As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Sim, o Ítalo Calvino é outro autor que eu não tenho nem o que dizer, né? Assim, em termos da obra, dos livros. Ítalo Calvino é um autor que eu considero moderno, ultramoderno, um autor de um pensamento brilhante, assim, de uma capacidade de escrita brilhante, atual, sabe? Um autor que faz a gente gostar de estar lendo, assim, de achar engraçado, de trabalhar o humor, que para mim, isso é um talento, assim, algo admirável no autor, é a sua capacidade de inserir humor em seu texto, sem baixar o seu nível intelectual, a sua capacidade de escrita. Ok? Espero que vocês me entendam nessa parte. E, bom, para fechar as injustiças aqui, né? E deixei de lado aqui o Mark Twain, deixei de lado aqui Maria José Dupré, deixei de lado Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles. Meu Deus! Então, aqui, Zorba, o Grego, de Nikos Kazantzakis. Esse livro tem uma importância muito grande para mim. Quando eu li, eu estava naquela minha uma fase de transformação, de formação humana, um livro que veio assim de encomenda, né, para minha leitura, falou assim: toma, leia Zorba, o Grego. E aí, cara, isso aí é a ayahuasca, é a ayahuasca, né, para o leitor, né, e ficando muita coisa de fora. Bom, Leonardo, 13 minutos aqui, tá? Não sei se atendi ao seu pedido, mas estou fechando aqui 10 injustiças para Léo de Magalhães. Valeu, Leci Souza.